Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30. Vamos nos lembrar, se o pobre não tem, Deus não permanece. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu não sei vocês que estão me ouvindo, nem vocês que vão me ouvir. Mas ontem nós tivemos uma situação muito ruim aqui no Rio, em boa parte da cidade e talvez do país inteiro, que foi pelo grande vendaval que nós tivemos, uma ventania de muita força, né? E eu fico pensando como a gente continua ignorando a realidade, né? A realidade da mudança climática. Eu tenho evitado usar o termo aquecimento global porque algumas pessoas que são negacionistas da ciência e que têm um espectro político e ideológico, quando a gente fala em aquecimento e faz frio, diz assim, mas está fazendo frio, cadê o aquecimento? Que é uma postura, assim, de no mínimo, uma desonestidade intelectual. Eu falo no mínimo porque, pelo certo, eu teria que usar alguns termos que eu não gosto de usar, né? Aliás, infelizmente, nós estamos sofrendo muito com isso, com pessoas que querem trabalhar de uma forma desonesta as coisas. Eu, sinceramente, não quero isso. Cada vez mais eu quero abrir mão dessas coisas, né? Então, eu tento fugir disso. Cada vez mais eu vou tentar fugir dessa realidade, porque eu acho que ela não leva a nada. Tá? Estou eu aqui, a gente ficou sem luz em casa, um bom tempo, por sinal. E por isso, o computador está aqui carregando as coisas. E por isso eu estou aqui no... Pronto, já chegou. O evangelho de hoje já chegou. E o evangelho de hoje tem uma lógica complicada. Oi, Gracinha. Boa noite, paz e bem. O vento foi muito forte aí em Vitória, Gracinha? Conta para mim. Aqui no Rio foi um espetáculo, foi um negócio. Como é que foi aí em Vitória? Conta para mim. Amanhã não vai ter live, que é sexta-feira, mas sábado tem live. Domingo normalmente não tem, segunda tem live. Semana que vem a gente não vai ter live na quinta-feira, né? Entrou alguém... Ô, Adriana, querida, boa noite, paz e bem. Seja bem-vinda, querida. Ai. Quinta-feira que vem vai ter o lançamento do livro de um amigo meu. Eu faço questão de uma pessoa muito boa, um teólogo, assessor da CNBB em vários momentos. E ele vai soltar um livro que eu acho que vale a pena a gente pensar em ler o livro e entender as colocações. Eu vou até fazer um post fazendo propaganda do livro. Não vou ficar fazendo publi, né, que agora o pessoal fala publi. Eu não vou fazer propaganda no sentido de ganhar alguma coisa com isso, mas eu vou fazer uma fala, mostrar o livro, porque eu acho que é importante que a gente coloque a questão dele, né? Bom, está na hora, vamos começar.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia. Sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora o que não presta. Isso assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos. E lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam, sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, a Gracinha: boa noite, Bernardo. Até ficamos na expectativa, mas aqui o tempo permanece bom, inclusive um pouco quente para essa época. Ufa. Maíra, minha sobrinha, entrou. E aí, pessoal? Minha sobrinha entrou. Aliás, caso vocês não saibam, minha sobrinha está com uma conta a mais, um perfil a mais no Instagram, Arena Delas, podem procurar. É um perfil especializado no futebol de mulheres, né? E a Maíra entende muito disso, que ela faz antropologia do esporte, tá? E a tese dela é justamente sobre futebol de mulheres, né? E ela é goleira. Ela sabe disso. Não é apenas uma experiência acadêmica, uma experiência também prática. Eu acho que vale a pena seguir o perfil dela, né? Arena Delas. Ano que vem tem Copa do Mundo do futebol de mulheres, hein? Vamos aproveitar. Bom, vamos falar desta parábola. E essa parábola é muito importante em todo o tempo. Mas em 2026 ela vale mais. Por quê? Por que ela vale mais? Porque nós temos um problema no mundo. E esse problema tem nome e o nome é feio. Tá? Nós temos uma coisa chamada cristofascismo. Nós temos uma tendência a pregar alguma coisa que não é Jesus Cristo e dizer que é Jesus Cristo. Bernardo, o que tem isso a ver com essa parábola? Prestem atenção. Capítulo 13 são as parábolas do reino. Oi, Helena, boa noite, paz e bem. São as parábolas do reino. Jesus compara o reino dos céus a coisas. E essa é muito interessante, porque Jesus fala assim: o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar. Observe, o reino é a rede. Observem bem isso, porque isso é essencial. O reino foi lançado ao mar. A rede foi lançada no mar. E assim, é uma coisa interessante, porque para o judeu da época,
o mar não era um lugar bom. É interessante porque nós temos uma relação toda especial com o mar. Quem vive em locais costeiros, como eu, ou como a Gracinha, que está me ouvindo, a gente gosta do mar, a gente vê o mar e gosta dele. Mas, na época de Jesus, o mar era tido como um lugar mau. O mar é, inclusive, um símbolo do mal. É por isso que João, no Apocalipse, fala: eu, João, vi um novo céu e uma nova terra, e o mar não existe mais. E a rede é lançada sobre o mar. Então, o reino dos céus é lançado sobre o que é mal. Como assim, Bernardo? Porque entender o reino dos céus é entender que nós temos um compromisso. Entender o reino dos céus como um local fora da terra, aonde nós vamos, um ideal. Não é que seja uma visão errada, eu não estou dizendo isso. Mas é uma visão limitada, porque Jesus pregava uma atitude concreta dos seus discípulos. E não é só Jesus. Se você pegar todos os profetas, desde o último, João Batista, até o primeiro, você vai ver que eles sempre pregam ações concretas. Eles cobram a concretude do mal e eles chamam os fiéis à concretude do bem. O reino dos céus precisa se realizar na terra. E aqui, pessoal, a gente tem que entender que o menor problema é o pecado individual. Aliás, Papa Leão XIV e Papa Francisco, por momentos diferentes, falaram a mesma coisa. Né? Papa Francisco, certa vez, falaram: vocês acusaram um padre, né? E a acusação era falsa. Né? O padre foi acusado, se não me engano, de um desvio de dinheiro. Vocês têm que entender que os pecados da carne não são os pecados mais graves. Um bando de gente se escandalizou. Se escandalizou porque não conhece a igreja. Porque a igreja não fala sobre isso. A imensa maioria das vezes que a igreja fala sobre moral, ela fala sobre questões sociais. E recentemente, quando o Papa Leão saiu, voltou numa visita, alguém veio falar sobre o esforço da Igreja da Alemanha de dar bênção à comunidade LGBTQIAP+. Eles queriam fazer uma bênção formal, uma bênção litúrgica, e o que a igreja autoriza é uma bênção que não seja litúrgica. Bernardo, o que é isso? Bênção litúrgica, por exemplo, uma bênção oficial que você faz quando uma pessoa vai fazer uma peregrinação, por exemplo. Ou quando a pessoa veio para sua casa nova. Ela está escrita, está na liturgia. Mas a igreja autoriza que se dê aos casais LGBTQIAPN+, uma bênção. E muita gente se revoltou com isso. E aí foram questionar o Papa Leão, e o Papa Leão falou: mas a moral católica nunca deu tanta importância a isso. Sempre deu importância às questões sociais. Vê a diferença? E por que isso é importante? Porque nós precisamos lançar o reino de Deus, o reino dos céus, estamos em Mateus, o reino dos céus sobre o que é mal, para torná-lo bom. Isso é a primeira mensagem. Né? A grande função da igreja é salvar as almas. Muitos gritam. Eu concordo.
mas é também trazer o reino dos céus à terra. Até porque, como diz Isaías, não basta não fazer o mal. É necessário fazer o bem. Isso está no primeiro capítulo de Isaías, logo no início, de cabeça no seu versículo. E ele vai adiante, né? Julgai de forma justa, protegei a viúva, o órfão e o estrangeiro. Tudo que era excluído na época, notam? E essa rede é lançada ao mar e pega todo tipo de peixe. Porque o reino dos céus não é um reino de exclusão. O reino dos céus não é um reino para poucos escolhidos, perfumados, limpinhos. Né? Aliás, isso é uma coisa que me angustia muito, porque hoje em dia a gente vê muitas pessoas vivendo uma proposta de igreja que é irreal. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Vamos pensar aqui na Igreja Católica. Nós temos os ministros da comunhão. E vira e mexe eu ouço assim, tal fulano não pode ser ministro da comunhão. Por quê? Porque ele cometeu tal pecado. Eu viro e falo, pessoal, se é por isso, ninguém pode ser ministro da comunhão. Porque todos cometemos pecado. Se for para a igreja existir onde não tem pecado, acaba com a igreja. Pode fechar a porta, apagar a luz, fechar a porta e ir embora. Porque não tem ninguém na comunidade de fé que seja isento de pecado. Ninguém. Se você conhece alguém que diz, eu não tenho pecado, saiba, ele já pecou. Essa pessoa já pecou porque é arrogante. Você pode até dizer, eu tenho pecados pequenos. Tudo bem, mas você peca. E eu vou dizer para você que é uma coisa totalmente distorcida essa visão de pureza que muita gente tem. E a maior prova disso está neste evangelho. Vou mostrar para vocês. Então, a rede é lançada sobre o mundo para mudar e sobre o mundo, sobre aquilo que é mal no mundo. A função nossa é sair ao mundo, para mudar o mundo. Não é ficar no templo aqui, eu estou no templo, que coisa boa, maravilhosa. Não! Nós temos que sair para mudar as estruturas de pecado. Entendam bem, o mundo tem estruturas de pecado. E são das mais variadas possíveis. Por exemplo, a misoginia, o ódio às mulheres é pecado. Um pecado grave. Pecado gravíssimo, porque retira a dignidade das mulheres. O racismo, pecado grave. Gravíssimo, porque retira a dignidade dos irmãos que não são brancos. A porofobia, ódio aos pobres. Pior ainda, porque além de tirar a dignidade, é ódio. LGBTfobia, idem, pecado grave. Ganância, pecado grave. Exploração do trabalho das pessoas, pecado grave. Pecado grave porque retira a dignidade, é uma estrutura injusta, inclusive já foi condenado por mais de um papa. A exploração do trabalho é motivo de condenação de papas em várias encíclicas. Então, assim, podemos continuar. Vocês querem que eu continue? Xenofobia. Perseguir
e incitar ódio ao estrangeiro, ao imigrante. Gravíssimo. Então, vou dar outro aqui, né? O salário injusto. Né? Então, assim, quantos são as estruturas de pecado do mundo? Estruturas de injustiça. Ah, Bernardo, mas se eu ficar no templo, claro que tem pecado no templo. Estruturas injustas no templo, clericalismo. É injusto, é pecado. Bernardo, ué, qual o problema? Eu vou mentir agora? Eu vou dizer que as pessoas dentro da igreja são limpas, perfumadas, lindas e maravilhosas? Não. Não. Nós que habitamos a igreja não somos melhores do que os que não habitam a igreja. Eu até às vezes fico pensando se Deus não nos quer perto dele, porque nós somos piores do que os outros. Às vezes eu penso nisso, sabia? Às vezes vejo entre irmãos do clero posturas que são piores do que entre irmãos que não estão na igreja. Mas a gente lança a rede para pegar qualquer pessoa. O reino dos céus não é excludente, ele é includente, e ele é includente de inclusão radical. Ele serve para levar todo o mundo para lá. O objetivo é que todos vamos nos encontrar lá. Ah, Bernardo, mas depois vai ser julgado. Ô, Gilmar, querido, boa noite, paz e bem. Depois vai ser julgado, e no julgamento... vamos ver o julgamento? Prestem atenção. Os anjos virão para separar os homens maus do que os que são justos. É muito interessante porque, às vezes, as oposições no texto são muito valiosas. Jesus diz para Tomé: não seja incrédulo, mas seja fiel. A primeira pessoa que me chamou a atenção para isso foi Padre Djalma, que foi vigário nosso paróquia um tempo. Padre Djalma é um padre muito bom, acadêmico, um homem muito bem formado, de antropologia bíblica. E ele falou assim: Bernardo, você viu que o oposto de incrédulo não é crédulo, mas é fiel? Aí eu olhei assim: Padre Djalma. Porque a gente acha que o oposto de não crer é crer, mas isso não é verdade. O oposto de não crer é ser fiel, é agir como aquele que crê. Como aqui, o oposto de ser mal não é ser bom, é ser justo. Vejam bem, que coisa interessante. E nós estamos falando de irmãos judeus do século I. Essas palavras têm valor para eles. Ser justo é muito mais do que ser bom. Porque o justo é aquele que age segundo a vontade do Pai que está no céu. Então, ser justo é proteger a viúva, o órfão, o estrangeiro, é libertar os cativos, é acudir os doentes. Ser justo é anunciar a boa nova aos pobres, é valorizar os excluídos, é cuidar dos que sofrem. Não, ser justo não é apenas ser bom, é agir como bom, é ser fiel na justiça e na bondade.
Não é à toa que nós falamos: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Porque não existe reino dos céus sem justiça. Não existe reino dos céus sem fidelidade à palavra do Senhor. E aí é que puxa. Porque muitos querem contrapor o mal ao bom. Mas é mais do que ser bom. Por que eu falo bom? As pessoas vão dizer assim: então, se eu não fizer o mal, está tudo certo. Não. Como disse Isaías, não basta não fazer o mal, é necessário fazer o bem. É necessário agir na justiça. Sabe, o reino dos céus te alcançou. A rede te pegou. Agora você tem que decidir se você vai ficar na rede ou não. E ficar na rede não é apenas dizer eu sou bonzinho. Não é apenas dizer eu não faço o que é errado. É ir além e dizer eu vou fazer o que é certo. Eu vou praticar a justiça. Eu vou superar o que é ódio. Eu vou anunciar ao mundo a palavra que cura e liberta. Eu vou proteger os excluídos. Eu vou andar com os marginalizados. Eu vou buscar uma sociedade onde todos tenham pelo menos terra, teto e trabalho, como pedia Papa Francisco. Eu vou agir numa sociedade onde as pessoas tenham dignidade de vida. A Bernardo é muito difícil, é assim. Eu não sou mentiroso. Mas Jesus não nos pede o compromisso com a vitória. Ele nos pede o compromisso com a caminhada. Quem garante para vocês a vitória, quem garante para vocês a fama, a glória, não é Jesus. Quem garante isso é quem é contra o plano de salvação. Porque eu quero fazer aqui uma lembrança novamente, que as pessoas falam assim: quem garante isso é o inimigo. Não, não é o inimigo. Só se for o teu inimigo. Porque o diabo não é o inimigo de Deus. O diabo está abaixo de você. Aliás, a palavra diabo, diablos ou diablos, eu não sei como é que pronuncia, quer dizer aquele que divide. Quem fica pregando a divisão, quem fica dizendo: se você não reza assim, você não vai entrar no reino do céu. Se você não faz tal coisa, você não vai entrar no reino do céu. Se você tem tatuagem, quem tem tatuagem não entra no reino do céu. Quem usa roupa curta não entra no reino dos céus. Esses, entrou alguém aqui, Aline, acho que é Aline Andrias. Boa noite, Aline, paz e bem. Quem fala essas coisas é que está errado. Quem fala essas coisas está pregando divisão. Quem fala essas coisas está dizendo que a rede não pega os peixes todos. Ou seja, ele está no caminho do diablos, do que prega a divisão. E, sinceramente, eu não quero isso para ele. Eu quero dizer para vocês que eu desejo que as pessoas se modifiquem. E quando eu falo as pessoas, eu me incluo nisso. Porque eu não sou hipócrita de ficar dizendo: vocês têm que mudar, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo. Não! Não, nós todos temos que mudar. Nós todos temos que amar mais, cuidar mais, proteger mais. Nós todos temos que nos converter e nos tornar mais acolhedores, inclusivos, respeitadores.
Nós temos que olhar as palavras que falamos, as músicas que ouvimos, os perfis que nós curtimos, para mudar o mundo, destruir as cadeias injustas, libertar os cativos, vencer as exclusões, porque só assim o reino dos céus virá. Ele é lançado sobre todas as pessoas, não tem exclusão. Todas as pessoas são bem-vindas no reino. Bernardo, mas algumas não vão ficar assim, os maus, aqueles que não praticam a justiça. E antes que o Huguinho Inquisidor saia correndo aqui, querendo me queimar na fogueira, não sou eu que estou dizendo isso. Quem diz que o lugar do injusto é a fornalha é Jesus, não sou eu. Quem diz que aquele que não pratica a palavra de Deus é Jesus, não sou eu. E aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas pessoas colocam na boca de Deus as palavras dela, o ódio delas, a exclusão delas, a raiva delas, o preconceito delas, na boca de Deus. Quando deviam pôr as palavras de Deus no coração delas. Então, pessoal, vamos nos lembrar que o reino é uma rede que abraça todos, lançada sobre o mundo. Se nós queremos permanecer nessa rede, nós precisamos nos comprometer com a justiça, nos comprometer em superar todas as estruturas sociais injustas, vencer o pecado social. Amém? São 8h03, essa foi a reflexão de hoje. Amanhã não tem live, sábado tem live. Sábado a live será sobre o Evangelho de domingo. Tá? Espero que vocês tenham gostado, tenha valido a pena. Se você gostou, depois manda uma mensagenzinha, gostei, que bom. Se você acha que alguém pode se beneficiar dessa live, passa ela para as pessoas, tá? E se você não gostou, diz, eu não gostei. Pode me mandar mensagem no particular, pode pôr em público também. Eu assim só peço uma coisa, que você, se você não gostou e quer usar a palavra feia, a palavra de baixo calão, não tem problema, mas manda só para mim, tá? Eu não tenho problema com isso, mas eu não quero que as pessoas que vejam o post fiquem depois ouvindo palavras feias, tá? Mas isso é raro de acontecer, graças a Deus. Bom, vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Clara e Francisco de Assis, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Sexta-feira, depois de amanhã, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.